Olá, eu sou o Paulo César, do canal Avô de Gêmeos, e este é um vídeo complementar da série Duas Cadeirinhas e a Babá, série esta que já consta com a avaliação de vários veículos, né? Temos pelo menos 10 vídeos já prontos até o momento, onde você vai encontrar ali cerca de 20 carros, entre caminhonetas, já avaliados em relação ao espaço interno do banco traseiro. Neste vídeo, pretendemos tratar de alguns aspectos sobre cadeirinhas que nem sempre, né, o consumidor leva em conta na hora de escolher a sua cadeirinha. Tá? Muitos escolhem pelo preço. Até um raciocínio um tanto quanto lógico, mas nem sempre pode ser o melhor raciocínio, o melhor critério na hora de você fazer a escolha por esta ou por aquela marca, por esta ou aquela cadeirinha. Tá? Uma das primeiras observações que eu gostaria de fazer, num total de 5 dicas que eu pretendo dar neste vídeo, é de que você deve verificar se a cadeirinha que você está pensando em comprar, né, se ela tem o selo de aprovação do Inmetro. Né? O selo de aprovação do Inmetro, na minha opinião, é um indício considerável de que aquela cadeirinha ela passou por testes, tá, que comprovam a sua resistência, a qualidade do material utilizado ali, quanto a questão mesmo de, em caso de um acidente, quanto à questão da cadeira ser tóxica, né, ter utilizado na sua composição, na sua construção, algum elemento químico que possa fazer mal ao seu bebê, à sua criança. Então, o selo do Inmetro, ao meu ver, é uma primeira observação válida que você deve levar em conta. A segunda observação, o segundo ponto, é a questão, né, do conforto. Ou seja, no caso de viagens longas, se você optar por uma cadeirinha que tem ali uma espuma, um revestimento muito fino, isso vai causar no seu bebê, na sua criança, se você ficar, se ele ficar sentado ali por muitas horas, um desconforto, um estresse, né, às vezes desnecessário, podendo isso ser evitado se você comprasse, por exemplo, uma cadeirinha que ele tivesse um revestimento mais grosso, mais espesso, né, vamos dizer assim, o que proporcionaria um maior conforto ao seu bebê. Né? Uma terceira observação que você não deve desconsiderar na hora da compra da sua cadeirinha é a largura da cadeirinha. Quando nós compramos as nossas cadeirinhas, por exemplo, ainda este ano, quando os bebês saíram do bebê conforto para, né, a cadeirinha, migraram, eu não tinha ideia de que era importante saber a largura da cadeirinha ou das cadeirinhas que eu estava comprando. Né? Aí eu segui outros critérios. Então, olhei marca, indicação de amigos e tal. Né? Também, claro, considerei o preço, né? E acabei optando pela marca que, até então, né, também aprovada pelo Inmetro, da Fisher-Price. E, para minha, né, depois, surpresa, eu optei, né, acabei optando por uma cadeirinha que tem 45 centímetros de largura, tá? Cada uma, né? E aí, o carro que nós temos no momento, que consta lá, inclusive, no nosso primeiro vídeo da série, é um Cruze. E o banco traseiro do Cruze, ele tem 1,16 m ou 17 centímetros. Tá? Então, desse total, você desconta 90 centímetros e o que sobra ali é o espaço que a mãe ou que a babá, né, tem à disposição para se encaixar naquele banco, né? E poder viajar ali ao lado dos seus bebês, para poder cuidar de um, cuidar do outro e tudo mais. Então, isso é muito importante. Nas verificações nas pesquisas que andei fazendo, pude constatar que há diversas medidas de cadeirinhas, né? Você vai encontrar cadeirinhas com 41 centímetros, 42, 45, 48, 54 e até 61 centímetros. Então, é muito importante que na hora da compra da cadeirinha, que você tenha, se o site não fornecer essa informação, e se você for à loja pessoalmente, né, comprar, que você tenha lá em mãos uma trena, uma fita métrica, se a embalagem não der essa informação, para você medir a largura, né, do encosto
da cadeirinha, porque isso vai impactar, né, indiscutivelmente no espaço que você vai ter ali de sobra, para quem precisa, claro, né, transportar mais uma pessoa, seja ela um adulto ou adolescente, entre as duas cadeirinhas, como é o meu caso. A minha filha viaja entre os bebês, né, ali, até para poder cuidar deles, tal, tá? Então, saber a largura da cadeirinha é fundamental. Não menos importante que isso, você também precisa saber qual é a largura do banco do seu carro, né? Eu não tinha ideia, né, de que o banco do Cruze tem a medida de 1,16 m, né, 1,17 m, porque eu medi também com uma trena, não tem nenhum equipamento super moderno, preciso, para medir, né, a distância ali onde encosta uma porta até a outra, né, onde as portas se fecham, qual é o espaço que sobra de uma extremidade à outra, tá? Por exemplo, nos nossos test drivers que fizemos, descobri, por exemplo, que o Honda Civic, que é um carro excelente, ele tem apenas 1,07 m de largura no seu banco traseiro, né? A dimensão externa do carro é uma outra história, né? O que nos interessa é a parte interna, é o que você vai ocupar realmente ali, né? Com os passageiros irão ocupar. Ao passo que o Arriso 6, o lançamento, né, um sedã, mesma categoria do Civic, ele tem 1,25 m, 1,26 m de largura, ou seja, é um carro bem mais largo, consequentemente, ele oferece um maior conforto, tá? É importante lembrar também que nem sempre a largura do banco ela repercute naturalmente no maior conforto. Por quê? Porque há bancos de carros, assentos, que nas suas extremidades, né, nas duas pontas, vamos dizer assim, eles têm uma ondulação. A espuma, ela faz, né, tem um trabalhado ali para meio que impedir que, né, o passageiro deslize para a porta. E se você for colocar a cadeirinha não presa ao cinto, ao Isofix, mas presa ao cinto de 3 pontos, se a extremidade for mais elevada que a parte central do banco, você vai ter ali, a criança vai ficar tortinha, né? Ela vai se inclinar para o centro, né, do carro. Ambas as cadeirinhas irão se inclinar. Aí o que você tem que fazer? Apelar para o método MacGyver, recorrer a uma toalha, uma almofada, para você usar um tipo de um calço para que a criança a cadeirinha não fique torta, né, inclinada para dentro. Boa parte dos carros que já foram verificados, eles têm o assento reto. Então, se você for usar no cinto de 3 pontos, você vai poder aproveitar ao máximo toda a dimensão do banco. Ao passo que, se você optar pelo uso no Isofix, né, raros os carros que permitem que uma pessoa de porte pequeno se sente, né, ali no meio, tá? É o caso, por exemplo, da Dodge Ram, aquela caminhonete imensa. Ali você pode fixar as duas cadeirinhas no Isofix e ainda vai sobrar um espaço para um adulto, tá, de porte grande se sentar confortavelmente, sem tocar os ombros, praticamente, em nenhuma das cadeirinhas. Então, né, caso você tenha uma Dodge Ram, você vai ter esse conforto. No mais, né, os demais carros até então já verificados pela nossa pesquisa, na nossa série Duas Cadeirinhas e uma Babá, eles não foram projetados para transportar duas pessoas, duas, né, pessoas em cadeirinhas, pessoinhas no caso, mas sim foram projetados para 2 passageiros ali atrás, e no meio tem um encosto de braço, tá? Então, historicamente, os nossos carros não são para 5 pessoas, e muito menos para 2 cadeirinhas. A gente põe porque, né, acaba sendo uma necessidade, tá? E esperar que caiba um adulto, nem pensar, né? Então, se você não tem que transportar ninguém além dos bebês nas cadeirinhas, pode usar no Isofix, que todos os carros comportam, tá? Mas, se você precisa de ter aquele espaço do meio ali ocupado por alguém, você vai ter que prender a sua cadeirinha no cinto, tá? Para que você tenha, então, no cinto 3 pontos, para que você tenha um ganho maior, tal. Se os bancos tiverem aquele ressalto na espuma, nas laterais, você vai ter que calçar, tá? Porque senão a sua criança, como falei, já vai ficar inclinada.
tá? E aí, pessoal, lembrando, né, há cadeirinhas para todos os bolsos, tá? De 300 a 3 mil reais, claro que os preços podem ser assim, um pouco mais baixos e até um pouco mais caros, dependendo da marca que você optar, mas eu penso que a maior referência, né, talvez a mais importante para você fazer a escolha, não seja apenas o preço, né, mas seja a de verificar se tem lá o selo do Inmetro, ou seja, não é uma cadeirinha tabajara. Se a sua cadeirinha for importada, né, é importante que você saiba a origem dela, se ela foi testada no país de origem, onde ela foi fabricada, tá? Porque senão você pode estar comprando algo aí extremamente perigoso para a sua criança, em todos os aspectos, né? De ela se intoxicar, ou até mesmo de, né, no caso de uma colisão, a cadeirinha não proteger a sua criança. Então, é muito importante que você tenha essas informações na hora de comprar, de fazer a escolha da sua cadeirinha, ou seja, não é só o preço, não é só a marca, tá? Mas esses aspectos que eu mencionei, você precisa levar em conta para fazer uma compra consciente, né? Saber qual a dimensão do banco do seu carro, saber qual a dimensão da cadeirinha que você está levando, né? Para que você possa fazer, então, a melhor compra possível, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, porque as pesquisas ainda, a série não terminou, há muitos carros ainda para serem analisados, as pessoas estão sugerindo vários carros que nós ainda não testamos, e eu agradeço, então, a sua participação aí e conto com vocês.